Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Sustentabilidade, ESG, impacto social e ambiental. Temas que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, mas que ao mesmo tempo ainda não são tão claros para a maior parte da população, principalmente quando pensamos em soluções práticas e impactos na nossa rotina. A série Impacto faz parte do podcast ES Ouve, fala desses e outros temas, com o intuito de tornar esse assunto mais comum e palpável para os nossos ouvintes. Nessa série, eu, Eduardo Couto, ao lado da Alicia Mesquita do Impact Hub, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje a gente vai conversar com o Rafael Gaspar e também com o Leonardo Merson, que são diretores do Instituto Últimos Refúgios. Bom, vamos começar apresentando o Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço o convite aí para estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante. E o Leonardo também. Obrigado pelo convite também. Importante quando a mídia dá espaço para esse assunto, precisa ser falado. Primeiro eu queria agradecer vocês, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui e queria que vocês contassem aqui para os nossos ouvintes o que é o Instituto Últimos Refúgios. O Instituto Últimos Refúgios é uma organização OSC sem fins lucrativos, que trabalha com projetos culturais e ambientais, visando justamente a conservação de ambientes, de espécies e também utilizando a educação ambiental como uma ferramenta de transformação. A gente costuma falar que é como se fosse um hub de projetos ambientais e sociais com foco na conservação do meio ambiente, no bem-estar das pessoas. E o Últimos Refúgios ele tem atuação prioritária aqui no Espírito Santo? A gente atua no Espírito Santo principalmente, mas também a gente atua em outros lugares. Por exemplo, a gente já atua no Instituto Terra, é um local que geralmente a gente está lá fazendo algum projeto. O Léo está viajando pelo mundo aí, já foi na África do Sul, Léo? Já foi Enfim, o Léo é um viajante aí. A gente apoia muitos projetos de conservação que atuam nacionalmente também. Um exemplo que se aproximou muito da gente é o Projeto Arpia, que tem ações no Pantanal, na Amazônia, toda a Mata Atlântica. Então, a gente atua em todo o Brasil. Como nós somos capixabas, é normal que a gente atue bastante aqui, mas assim que nossas pernas vão conseguindo dar passos mais largos, a gente vai trabalhando em outros ambientes, outros biomas do Brasil e fora também. O Últimos Refúgios já foi convidado para fazer ações fora do país, na França, na Itália. A gente não está no Espírito Santo só porque a gente está aqui também, porque o Espírito Santo é um dos lugares mais biodiversos do planeta, Isso as pessoas precisam saber, Tanto na parte do oceano, tanto a parte das florestas, Principalmente do bioma da Mata Atlântica. Então é isso que a gente tenta fazer, Mostrar para as pessoas o potencial, as coisas que o Espírito Santo tem e precisa reconhecer. Como fotógrafo de natureza, eu já viajei para muitos lugares. Eu nunca encontrei um lugar tão rico em biodiversidade como o Espírito Santo. Mesmo porque que acontece? Aqui tem uma biodiversidade muito grande na terra, também uma biodiversidade muito grande no mar. A gente parece que está num epicentro de biodiversidade aqui. Então, somando essas duas riquezas, eu considero o Espírito Santo um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta. A questão que vocês trabalham é a parte de difusão científica. Como é que vocês lidam com isso, sabendo que essa é a parte mais difícil do trabalho? Porque não só é onde as pessoas têm menos acesso, mas também é onde é mais difícil traduzir para a língua do cotidiano. O Instituto ele surgiu há quase 20 anos atrás como ideia, Ele se tornou projeto, depois instituição com CNPJ e tudo mais. Quando a gente surgiu lá atrás, aqui no Espírito Santo em especial, existiam muitos projetos de pesquisa. Eram pouquíssimos projetos de conservação que faziam essa parte de difusão científica também, porque era difícil de fazer, não tinha internet, as câmeras eram difíceis de serem acessadas e existiam pouquíssimos comunicadores relacionados ao meio ambiente naquela época aqui no Espírito Santo. Então nós começamos a trabalhar, eu como fotógrafo já desde aquela época, e nós somos designers, eu e o Gaspar, a gente começou a perceber que existia essa lacuna, e junto com alguns parceiros
parceiros, nós começamos a ativar essa área aqui da difusão da comunicação voltada para a ciência, voltada para o meio ambiente aqui no Espírito Santo, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho, primeiro, dando outras instituições de pesquisa, a gente começou a ajudar os pesquisadores a passarem aquele conhecimento científico que eles adquiriram com as pesquisas deles para a comunidade, que chegava muito pouco, né? Eu, particularmente, quando eu era criança, a educação ambiental que faziam para mim era com girafa, leão e elefante. O primeiro contato que eu tive com a biodiversidade brasileira, eu já tinha uns 10 anos, eu acho, e que foi através das fotos do Luiz Cláudio Marigo, que é um grande fotógrafo comunicador, que vinham até aquelas figurinhas no chocolate surpresa, não sei se vocês lembram. Eu adorava esse chocolate por causa da figurinha do bichinho que vinha, né? Então, comecei a ser sensibilizado nessa época, e eu via o poder do nosso trabalho com a produção das fotografias, com a produção dos vídeos, como que a gente conseguiria impactar as pessoas para elas se interessarem mais pela natureza e terem a vontade depois de se aproximarem mais também. E aí você estando mais perto, você começa a se importar mais. E aí que começa a questão do livro de fotografia, depois vem a produção audiovisual, porque é uma forma de tradução do conhecimento científico de algum modo, porque quando você para no livro de fotografia, você não é diferente de ler um artigo que você vai fazer, vem aquele caramaço de texto, dá uma ajuda, e o audiovisual porque é muito mais fácil você pegar o controle e apertar 2 botões. A gente utiliza a fotografia e o vídeo como ferramentas. É importante também colocar que a gente vem de uma base cultural, né? Então, quando a gente estava lá na UFES, fazendo o nosso curso de desenho industrial, a gente se juntou com diversas pessoas para criar o que é chamado de coletivos artísticos ou criativos. Então, a gente formou um coletivo, na época era chamado de Expurgação. Ele tinha uma veia muito forte na parte de música, então audiovisual, música, parte de artes visuais também. Então, isso criou toda uma base para a gente ter essa facilidade de pegar qualquer tipo de conteúdo e transformar, seja num festival, seja num documentário, seja num livro de fotografias, numa série, enfim. Então a gente consegue num game, alguma coisa que a gente faça. Então, assim, a gente tem essa facilidade porque a gente criou lastro quando a gente estava lá num coletivo experimentando todas as linguagens. E as pessoas normalmente eles têm a tendência de tentar separar a cultura das outras áreas. E na realidade está intrinsecamente ligado, porque a cultura utiliza as outras áreas como tema, como base, como inspiração. A natureza ela é utilizada como inspiração para as artes há milênios, né? E a gente percebeu isso, inclusive trabalhando com cultura, até como um business, a gente percebeu que tinha uma resistência das pessoas entenderem que você trabalhar com meio ambiente relacionado à cultura era totalmente válido, era inclusive totalmente interligado. Eu já tive que defender projetos que a gente inscreveu em editais culturais, que eles queriam arquivar o projeto porque diziam que era cultura, que era meio ambiente, que não era cultura, né? Eu tive que dar uma resposta para eles mais, assim, contundente. E eu fiquei incomodadíssimo com aquilo. Eu já era muito incomodado de falar que por eu ser artista, fotógrafo, eu não podia estar na área da biologia e vice-versa. Parecia que eu estava num limbo ali, né? E se eu trabalhava na área do meio ambiente, eu não podia me envolver com os mecanismos artísticos, né, da sociedade. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, pensando, e teve um dia que eu acordei de madrugada pensando, cara, o que diriam aqueles artistas antigos, os famosos, que a gente se inspira se eles ouvissem uma coisa dessa. Aí eu mandei a resposta bem assim pro edital, né? O que diria Gonçalves Dias se na época dele dissessem que as palmeiras onde o canto sabiá não podem ser utilizadas como inspiração para as artes? A canção do exílio não existiria se ele seguisse a manifestação dessas pessoas que não entendem que a natureza é inspiração para as artes, assim como temas sociais, assim como qualquer outro tema. A arte, ela tá no meio de tudo, né? Tudo que a gente faz na vida, a cultura, né? Não a arte em si, mas a cultura, ela tá em tudo que a gente faz, né? As roupas que a gente veste faz parte da cultura, a forma como a gente lida, né? A gente tá aqui em Vitória, que a gente lida com a praia, faz parte da nossa cultura. Para quem tá no interior, a forma como lida
com a terra, né, com os animais, tudo faz parte da nossa cultura. Com esse olhar de associar a cultura, né, a produção científica, difusão científica, vocês associam também projetos de conservação. O que são um pouco desses projetos de conservação que vocês fazem? A gente pode, acho que é mais fácil citar os exemplos, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto agora, Baía das Tartarugas, né? Então, a gente tem um projeto de conservação chamado Baía das Tartarugas. Uma área que vai aqui do Porto de Tubarão até a entrada do Shopping Vitória ali é conhecido como Baía do Espírito Santo, só que ambientalistas, conservacionistas foram lá e criaram uma área de proteção ambiental ali marinha. Só que essa área de proteção ambiental, né, que a gente fala que o mangue é o berçário, né, da vida marinha, aquela área ali é a creche, vamos dizer assim. E ali a gente precisa criar formas das pessoas serem sensibilizadas para essa área de proteção ambiental se manter. Então, evitar algumas coisas que causam um impacto muito grande ali, né? Por exemplo, né, você colocar uma rede de espera ali e você não deixar a rede para lá, com certeza a tartaruga vai entrar ali, vai morrer afogada, golfinhos, né, botos. Então, assim, a gente vê que esse ambiente que é para as espécies saírem do mangue, né, que também já está bastante impactado, e ganhar uma força ali para poder ir para alto mar, então esse lugar é muito importante. Então, esse é, por exemplo, um projeto de conservação voltado, né, para uma área específica chamada Baía das Tartarugas. Mas é muito importante a gente ir na etimologia da palavra, da conservação. Existe as palavras preservação e conservação. A preservação é para você deixar o ambiente intocado. A conservação é você conservar o ambiente para interagir com as pessoas, interagindo com as pessoas. Então é importante dizer que os projetos de conservação, eles estão lá para ajudar a natureza e ajudar as pessoas. A gente não pode deixar, por exemplo, o pescador, não pode deixar aquele pescador, por exemplo, desamparado, não pode excluir ele, não pode marginalizar ele. Você tem que trazer ele para junto e trabalhar a conservação daquela área junto com aquelas pessoas, com as comunidades tradicionais. Isso é muito importante, que os projetos de conservação estão entendendo de que a conservação se faz com as pessoas, né? Porque a gente costuma dizer que as pessoas com dignidade, sem fome, sem sede, elas vão ajudar a conservar. Essa é uma característica muito grande dos projetos de conservação. Pode ser um projeto de conservação de uma área específica, igual o Gaspar está falando, pode ser um projeto de conservação de um animal específico. Porém, o projeto de conservação que foca naquele animal específico, ele também está focando na área que aquele animal habita, que existem as espécies chamadas espécies bandeira, ou espécies guarda-chuva, que chama também. Por quê? Você protegendo, igual a gente apoia o projeto Arpia, que é o projeto que trabalha com aquela águia, o gavião real, que é a águia, que é uma águia mais poderosa do mundo que a gente tem aqui no Brasil. Para aquela águia viver bem, o ambiente dela precisa estar conservado. E você conservando aquele ambiente para a águia viver, você está conservando um ambiente para diversas outras espécies que são menos carismáticas ou que as pessoas não se importam tanto. Então, na teoria, quando você está fazendo qualquer projeto de conservação, você está fazendo projetos de conservação com base em ecossistemas. Você tem que preservar aqueles ecossistemas para as espécies continuarem vivendo bem também, né? Outro exemplo que a gente pode falar, que acho que é importante, é o projeto Marsupiais. Ele trabalha com os marsupiais brasileiros, né? E aí a gente tem o mais conhecido aí, que são os gambás, né? Tem o gambá da orelha preta, enfim, tem algumas espécies de cuíca, né? Então, assim, esse trabalho é importante também, porque os gambás, eles conseguem conviver nas áreas urbanas também. E eles têm um papel biológico muito importante, né? No controle de pragas, né? E quando você vai estudando a espécie, você vê que o que ela tem para oferecer, né? De conhecimento e informação é muito maior do que a gente imagina. E é impressionante como todo mundo ama os gambás. A gente se surpreendeu, porque eu acho que quanto mais, como eu falei antes, que quanto mais aquele ser, aquela espécie faz parte da vida das pessoas, mais as pessoas se importam com ela. E todo mundo tem uma história com gambás. E a gente se surpreendeu, por exemplo, nas mídias sociais, é o nosso projeto mais curtido, que as pessoas mais interagem. A gente nem posta tanto e a página lá do projeto cresce mais do que todas as outras, inclusive páginas que a gente até bota impulsionamento em alguns projetos, a do gambá cresce mais sem nada, né? Então é importante, isso mostra pra gente
gente como aquilo tá próximo das pessoas, ajuda as pessoas a se importarem. E a gente vai no lugar, às vezes, né? O pessoal liga pra gente, a gente às vezes mobiliza uma equipe, vai lá, faz o resgate desse bicho, às vezes ele tá numa condição ruim, às vezes ele é atacado por cachorro, né? Por outros animais. E aí a gente também, o CETAS, que é o Centro de Tratamento de Animais Silvestres aqui, que fica na Serra. Então a gente tem uma parceria com eles para levar esses animais para lá e tentar cuidar deles para eles se recuperarem e a gente soltar na natureza novamente. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma usina de dessalinização para converter água do mar em potável poderá ser instalada no Espírito Santo. O projeto será conduzido em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento e a CESAM dentro da carteira Parceria Público-Privada. A expectativa é converter 1.100 litros de água salgada para doce por segundo, com volume compatível para abastecer uma cidade com mais de 550 mil habitantes. A usina de dessalinização é uma medida que evidencia a antecipação do governo capixaba aos desafios de uma preocupação com a geração futura e ainda a geração de emprego e oportunidade. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Vem batendo esse papo aqui sobre a questão da preservação e agora na parte mais audiovisual vocês estão lançando o documentário Corredores, que fala do corredor ecológico que existe entre o Parque Estadual da Pedra Azul e vai até a Reserva Ambiental da Água Branca, passando ali pelo Parque Estadual do Forno Grande. Como é que é esse documentário e é isso mesmo, como é que essas três áreas se interligam? Porque é um pedaço grande do estado, parece que é uma coisa meio longe uma da outra. Assim, são três áreas, né? É o Parque Estadual da Pedra Azul, que fica em Domingos Martins, aí tem a Reserva Águia Branca, que fica em Vargem Alta, e o Parque do Forno Grande, que fica em Castelo. Então, no formato original de uma tentativa de formação de um corredor ecológico, eles antigamente criaram uma reta, né, entre os dois parques da Pedra Azul e o Forno Grande. Mas com o advento da criação da Reserva Águia Branca, né, e como a área é super preservada e um potencial muito grande para a biodiversidade, percebe que a área de corredor ecológico virou uma ferradura, né? Ela não é uma reta entre os dois parques. Ela passa ali na Reserva Águia Branca, sobe ali Caetés, e onde tem a saída apunhalada, e chega no Forno Grande. Essas áreas juntas, elas têm cerca de 5.000 hectares, mais ou menos. A gente gostaria que fosse muito mais, porque aquela área é muito importante. E aí a gente vem, desde 2019, fazendo projetos lá. E começamos com um projeto de livro. Enfim, fizemos muitas expedições lá. É um trabalho bem árduo, porque a gente trabalha também com a colocação de câmeras, né, armadilhas fotográficas na floresta para identificar, monitorar esses animais. E a gente também construiu a nossa própria câmera trap, né, a nossa própria armadilha fotográfica, para poder tirar foto desses animais com uma alta resolução. Então a gente vai lá, montava um estúdio na floresta, praticamente, e fazia toda a parte de logística, tecnologia ali, para poder esse animal, quando fosse passar ali, os sensores pegarem eles, tirarem uma foto de alta qualidade, né, pra gente poder usar no livro. E aí, a partir desse momento que a gente foi fazendo o livro, você também já adianta uma parte do documentário, né, porque você começa a ter imagens de natureza, e aí na hora que você vai fazer o documentário, você fica bastante focado nas entrevistas e nas oportunidades também de animais que aparecem, mas as entrevistas são sempre mais importantes. Então acaba que um projeto complementa o outro. E aí a gente veio com esse projeto, que é o documentário Corredores, justamente para fomentar iniciativas de conservação
conservação e desenvolvimento sustentável nessa região. Por quê? Porque você tem a Pedra Azul, um lugar super conhecido, visitado, né? E você tem o Forno Grande, por exemplo, que não é tão conhecido, mas é tão belo quanto. Só que a Pedra Azul ela já foi ocupada, né? Inclusive um dos principais problemas ali é a ocupação, né? A fragmentação florestal por conta de transformações de áreas rurais em áreas urbanas. O cara coloca lá um condomínio, ou o cara compra um pedaço de terra, o cara loteou uma fazenda dele e aí aquilo vira várias propriedades. Aí o cara vai lá, desmata, faz uma casa. E isso vai criando uma fragmentação. Então Pedra Azul já passou por um processo mais complicado. Então você tem ali a Rota do Lagarto, um lugar, às vezes tem um trânsito de carros muito intenso. Já o Forno Grande não tem esse problema ainda. Então a questão é justamente essa. E aí, o que a gente vai acontecer com o Forno Grande, né? A gente não pode ter outras medidas que transformem aquela área um pouco diferente da Pedra Azul, que não deixa essas residências chegar muito próximas, porque aí você isola a área, ela fica mais preservada, tem mais oportunidades de desenvolvimento sustentável, de turismo, né, observação da natureza. E a Reserva Águia Branca também, que está ali justamente para percebendo, né, esse movimento da sociedade em relação à conservação ambiental, também se preparou, né, para entrar nos moldes da sustentabilidade ali e compor esse corredor ecológico. Então, quando você faz esses projetos, a gente vê que às vezes aumenta a quantidade de pesquisadores que vão ao local, quantidade de turistas, de observadores de aves, né? Então a gente sente que também os gestores do IEMA ali, dos parques, também conversam mais com os proprietários rurais, né? O pessoal da reserva. E aí isso forma uma rede que começa a pensar em iniciativas e projetos para aquela região se desenvolver mais sustentavelmente. E onde que está a virada de chave do tirar a foto dos animais para construir um documentário? Que são coisas que não têm exatamente a mesma estrutura, a mesma composição. Onde que tem essa virada de chave para sair da fotografia, do livro, para fazer um documentário? Eu acho que são plataformas de suportes diferentes, mas eles se complementam, né? Cada plataforma, a fotografia, o documentário, ela pode ser utilizada para passar mensagens diferentes, né? E desde muito cedo, desde quando a gente estava começando a fazer os nossos projetos, a gente percebeu que essas duas coisas poderiam ser utilizadas juntas, porque o esforço para você ir lá captar as imagens de natureza é praticamente o mesmo, né? Com equipamentos diferentes, tem alguma peculiaridade ou outra, só que a gente sempre conseguiu captar junto, mas a gente sempre utilizou os livros, as fotografias para passar uma mensagem mais de conservação, falando mais sobre natureza, e os documentários a gente sempre usou a plataforma para falar um pouco mais sobre o social, dar voz às pessoas, né? Com as fotografias a gente dava voz aos animais e com o documentário dava voz às pessoas, buscava personagens, só que durante esse processo da fotografia a gente conhecia as pessoas, entendia o contexto, e aí sim a gente estava preparado para gravar o documentário. Então desde os primeiros livros, como por exemplo o do Parque Estadual de Itaúnas, a gente já gravou o documentário junto. Então até no livro de Itaúnas o documentário veio dentro do livro, veio o CD, o DVD dentro do livro. Então a gente vem fazendo sempre assim. Quando a gente escolhe uma área para fazer trabalho, a gente já pensa quais produtos culturais a gente consegue fazer lá. Aí vai fazer livro, vai fazer exposições, vai fazer documentário, vai fazer ação de educação ambiental nas escolas, vai fazer cartilhas para as crianças, e faz a oficina de desenho, faz oficina de fotografia, oficina de vídeo, faz clubes de observadores da natureza. Então é toda uma gama de ações que nós utilizamos, e se nós pudéssemos, nós faríamos todas em todos os lugares. Só que a gente vai fazendo de acordo com que as oportunidades aparecem. Mas na prática, assim, a gente está lá no meio da floresta lá fotografando, né? Então, vamos dizer que apareceu uma araponga lá no alto da árvore. Então, o Léo, ele tá lá, a gente dá o suporte para ele fotografar. Às vezes, quando é à noite, a gente tem que posicionar flashes para poder tirar foto desses animais. É mais complicado. A gente trabalha com câmera térmica, com essas novas tecnologias, drone, enfim, a gente trabalha com tudo que tem à nossa mão, inteligência artificial agora, ajudando a gente a identificar algumas espécies ali na hora. E então, no momento que ele está fazendo essa foto, se o animal demora ali ficar lá, então ele consegue mudar para o modo, né, de vídeo na mesma câmera ali e começar a fazer a imagem de vídeo. Então você garante a fotografia, garante o vídeo, e o vídeo vai servir para você fazer outros produtos também. O documentário, ele é uma evolução do trabalho do livro que vocês já vêm fazendo. E a gente pode dizer, esse documentário, acho que pegando um pouco de uma fala de vocês, o desenvolvimento do que aconteceu em Pedra Azul e de como a gente conhece a situação
conservação que está lá na região de Forno Grande, a gente pode dizer que é meio que também um olhar de como não fazer ou como apoiar um desenvolvimento mais sustentável para regiões que podem apoiar esse turismo, mas manter o olhar da conservação, que aí o Leonardo até explicou, né, que a conservação é trazer as pessoas da região para junto também, né, para que exista aquele desenvolvimento. A gente pode olhar o documentário também com esse viés. Óbvio que o nosso viés é sempre a conservação, pensando no bem do local. Só que quem dá o tom pro documentário são as pessoas. A gente entrevista as pessoas e entende qual é o anseio da comunidade, as pessoas que estão envolvidas. Entendeu isso nesse documentário específico? Esse é o 5º documentário, se eu não me engano, que nós lançamos. Aí você começa a aprender, por exemplo, muitas das florestas que estão ali hoje, elas não estão conservadas ou protegidas desde o descobrimento, né? Elas foram todas destruídas. E aí, com o advento da erradicação dos cafezais, né, naquilo tudo, as áreas foram abandonadas, as áreas mais longínquas, né, menos acessíveis, essas áreas foram abandonadas e aí a natureza tem um grande poder de recuperação. Então essas áreas se recuperaram. E aí formaram as florestas que estão lá, a maioria delas. Então, assim, às vezes são matas secundárias, né? Não são florestas primárias ali intocadas. É um pouco do processo histórico de ocupação daquela área. E atualmente, né, a gente tem conhecimento de tecnologias da agricultura. Então, por exemplo, antigamente o cara precisava de uma grande área, ele plantava muito café, o café espaçado, então ele usava muita área, tinha uma produção X. Hoje o cara usa metade dessa área e tem uma produção 4X. A tecnologia também serviu para facilitar o trabalho dos produtores rurais e isso também acaba, às vezes, ajudando na conservação, porque aquelas áreas que eram utilizadas, que ele tinha que dar conta de fazer aquilo, às vezes elas ficam abandonadas ali e vão se recuperando aos poucos. A gente pode falar também que a infraestrutura tem a ver com isso, porque chegar ali em Pedras é fácil. Chegar em Vargem Alta, ali onde tem a área da reserva da Águia Branca, também é um pouco fácil. Chegar no Forno Grande não é tão fácil assim. Não é só uma questão de distância, porque o pessoal sai daqui e vai para o Pico da Bandeira, mas não vai para o Forno Grande. Então, vocês acham que tem alguma coisa relacionada também com infraestrutura que ajuda, né, nesse desenvolvimento mais desenfreado e mais sustentável ou não? Existem estudos de que as estradas, elas são grandes vetores do desmatamento, vetores de destruição, porque eles levam as pessoas e as pessoas vão construindo, vão buscando a sua segurança financeira, sua segurança alimentar, né? Isso causa a destruição em ambientes mais frágeis, né? Existem ambientes que a gente chama ambientes prioritários para conservação e ambientes mais interessantes para uso da agricultura e de habitação, né? Existem esses ambientes que a gente, igual ao Pedra Azul, o Forno Grande, são ambientes prioritários para conservação. As regiões de montanhas do Espírito Santo, elas são riquíssimas em biodiversidade, uma das maiores concentrações de bromélias e anfíbios do mundo, tanto ali a região de Pedra Azul, Forno Grande, quanto a região ali de Santa Teresa, Santa Maria, Santa Leopoldina, né? Então são áreas prioritárias para conservação que elas sofrem esses impactos realmente por causa da infraestrutura, das estradas que chegam lá sem o planejamento. O problema não é necessariamente a infraestrutura, é a infraestrutura sem o planejamento. Existem já muitos estudos sobre desenvolvimento sustentável, como você pode fazer com que aquele ambiente ele gere recursos tanto quanto o que é feito de forma sem planejamento. Eu já fui em cidades aí no mundo que vivem do turismo, lucram muito mais do que cidades com grandes empresas ou com grandes empreendimentos. Então eu vi que isso é possível. Tem cidades que eu fui que parecia que tinha caído uma bomba atômica, toda destruída, né, em relação a nós, assim. E o turismo deles lá é enorme. Assim, a economia da cidade vive em torno do turismo, sendo que eles têm 10% da nossa biodiversidade. Para mim, realmente não faz sentido o Brasil não seguir pro caminho do desenvolvimento sustentável, pro turismo, para você explorando a natureza de forma inteligente, né? Qualquer recurso que a gente ganhe hoje em dia, com progresso de forma insustentável, com progresso a qualquer custo, o preço que a gente vai ganhar o preço que a gente vai pagar lá na frente é muito mais alto do que a gente está ganhando agora. Então, na realidade, você utilizar os recursos naturais que nós temos no Brasil de forma não sustentável é um regresso, não é progresso. A gente é só disfarçado de progresso porque o dinheiro vai para o bolso de poucos. O preço que isso vai cobrar, o planeta vai cobrar no futuro vai ser distribuído entre todo mundo. A gente já está vendo aí a crise climática, que é o reflexo disso. E a importância do corredor ecológico? Como é que se forma e o que
caracteriza o corredor ecológico? O que diferencia também o nosso de outros espalhados pelo país? O corredor ecológico ele é caracterizado por blocos de florestas conectados. Para a biodiversidade ela se manter, ela precisa ter conexões. Para ter o fluxo genético das espécies, para as espécies se reproduzirem. Muitas das espécies de animais precisam de grandes áreas para sobreviver. Tem a migração, né? Também. Tem as migrações, que elas precisam de ir de um ponto ao outro por causa de estações do ano, ou por motivos de reprodução ou por motivos de alimentação. Então, os corredores ecológicos eles são áreas conectadas. Esses corredores ecológicos que a gente vê aqui no Espírito Santo são áreas naturais que já existiam, que a gente tenta buscar conexões entre elas, né? Existem outras formatos de corredores ecológicos, que são corredores ecológicos plantados. Eu já tive uma experiência fantástica lá no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que o Instituto IP realiza um trabalho de plantar corredores ecológicos por causa de uma espécie. É uma espécie chamada mico-leão preto. E esse bichinho, ele tinha alguns grupinhos em áreas separadas e o pessoal lá dessa instituição conseguiu plantar corredores ecológicos em parceria com os produtores locais, com as comunidades locais, né? Óbvio que teve uma ajuda do governo, que eles criaram um sistema que empresas poderiam escolher áreas que não fossem os lugares onde tem os empreendimentos deles para ajudar a replantar, para fazer a APP, que são as áreas de proteção permanente, que tem que ter as propriedades e tal. E eles conseguiram, junto com o governo, junto com as empresas privadas, essa instituição conseguiu, junto com as comunidades, escolherem as áreas onde eles queriam plantar essas APPs. E aí eles conversaram com o produtor rural aqui. Aí na propriedade do lado, eles convenceram o proprietário a plantar onde eles indicavam. E aí no final das contas, eles conseguiram formar um mosaico em que cada propriedade plantava o floresta onde ia conectar com a outra. E aí, depois de 30 anos, eles conseguiram conectar esses fragmentos que esses macaquinhos estavam, né, para eles se encontrarem. E nisso, envolvendo a comunidade. Quando eu falei daquela questão do desenvolvimento sustentável, ao invés de contratarem uma empresa de fora para ajudar a plantar os corredores, não. Eles conseguiram mostrar para os proprietários locais como montar as empresas para fazer o viveiro de mudas. O outro proprietário que sabia plantar eucalipto, ele transformou aquela tecnologia dele para plantar floresta, ajudar a plantar os corredores. Então a comunidade foi empregada foi envolvida na conservação daquele ambiente, e é impressionante que a diferença lá dos animais, por exemplo. Eu ia lá, os animais eles têm muito menos medo das pessoas do que aqui. Lá eu andava o veado passando do lado, o cateto, que é aquele porquinho do mato, passando, chafurdando ali na serrapilheira sem medo da gente. E eu fiquei tentando entender por que é tão diferente. Eu comecei a pensar que a possibilidade é porque as pessoas, a comunidade envolvida naquela recuperação da floresta, eles começaram a respeitar mais os animais e os animais começaram a ter menos medo das pessoas. E tem também uma coisa do fui eu que fiz, né? Nessa Isso. história que é importante. E aí no fui eu que fiz, vamos voltar pro documentário, que tem o Klaus Berg na direção e também o Arthur Navarro como responsável pela trilha sonora. 2 nomes conhecidos que vêm de ótimo trabalho. O Klaus vem de um longa de terror que também é envolvido com natureza, mas com uma outra pegada. Como é que você sai de um filme de terror com essa pegada jogada no meio da natureza para um filme ecológico? Como é que o diretor trabalha essa diferença? O diretor ele é eclético, ele tem também um senso de humor interessante. E nesse filme que você está citando, que é O Destino das Sombras, né, ele trabalhou também com uma causa, que é o desaparecimento de crianças, né? Então, assim, é um tema forte, né, para tratar, e você vê os números aqui no Brasil são assustadores. Então ele transformou essa coisa no sobrenatural, né, que o pessoal sempre coloca ali no meio para às vezes justificar problemas que são do ser humano mesmo. E ele tem essa sensibilidade de virar a chave, assim, para esses outros tipos de formatos. E ele até se surpreendeu, né? Ele nunca tinha feito um documentário ambiental. E ali ele viu uma outra janela para o mundo, né? Ele viu outras oportunidades. Inclusive, ontem na live ele tinha falado com a gente justamente isso, que ele percebeu como que o cinema pode transformar vários temas, né? Como ele pode falar de tudo. Essa vivência que ele teve com a gente, principalmente ali nos perrengues também, de fazer uma escalada lá no Forno Grande, sei lá, 15 horas subindo e descendo, né? Então, assim, isso transforma a pessoa também. E o que a gente percebe é que, como a gente
tem a causa do meio ambiente, muitas pessoas, depois da pandemia, ficaram repensando, né, o seu trabalho, a sua vida, né, o que você estava fazendo com a sua própria vida. E o meio ambiente é uma causa que une as pessoas. Então, às vezes, a pessoa está não sabe muito o que fazer, e quando ela se depara com a causa ambiental, isso acontece muito lá no Instituto, a pessoa se encanta, parece que ganha um sentido para a vida dela, né? Então, sei lá, essa vida está sem sentido, a pessoa está com depressão. A gente já recebeu também depoimentos de pessoas que falaram, eu estava com depressão e tal, e aí eu fui fazer um evento com vocês lá de fotografia de natureza, e agora eu tô apaixonado por fotografia e mudou minha vida. Então, essas coisas assim que encantam, né? Então, o documentário, ele também toca as pessoas dessa forma, né? E ele consegue transformar tanto os entrevistados, tanto quem está fazendo o documentário, quanto também as pessoas que estão assistindo, os espectadores. O próprio Klaus falou ontem, né, na live, que ele tava com essa reflexão, como o Gaspar falou, depois da pandemia. Tá, eu tô fazendo esses filmes por quê? Pra quê? Né? Por que eu vou fazer filmes? E aí ele agradeceu ao Gaspar de ter convidado ele pra participar desse documentário, porque ele viu um propósito. E o Arthur Navarro, né, é um parceiro também, coletivo artístico que a gente tinha, e se especializou em produção musical, né, foi fazer cursos fora, voltou aí. Conectei com ele novamente pra gente fazer a trilha sonora, né, e ele é muito bom nisso, ele sabe pescar ali as coisas que a gente coloca como referência, e acabou também que me fizeram um desafio, né, que o desafio era eu fazer uma música pro documentário, né, pro Corredor Ecológico. E aí eu também sempre gostei de escrever, né? Às vezes fazer alguns poemas, né? Estudei poesia visual um pouco. E aí eu comecei a pegar as histórias do Corredor Ecológico, a história do avião, a história da onça, e comecei a montar uma composição. Fiz a composição, chamei o Arthur Navarro para fazer a produção musical e o Gustavo Macaco para ser intérprete, que é uma das músicas da trilha sonora, que é o Highway 262, em alusão à BR-262, né? Igual vocês falaram das estradas, né? As estradas, elas fragmentam também as florestas, tem um atropelamento de fauna que é muito grave também. A gente tem o exemplo de Soretama, que a BR-101 passa ali e fala, vai duplicar, não vai duplicar. Em 2014 fizemos um trabalho chamando vários ambientalistas do mundo inteiro e eles fizeram um documento mostrando todas as possibilidades de mitigação daquele impacto ambiental. Enfim, as estradas elas fragmentam e tudo mais, e eu achei que a 262, né, a BR-262, inclusive a gente pegou a imagem de arquivo do Arquivo Nacional, quando estavam construindo essa rodovia, né, a história da como que fizeram a Rota do Lagarto. E aí a gente fez isso, fez a trilha sonora e também essa música, a composição, para poder contar essa história aí para as pessoas. Vocês falaram muito de histórias, né? Tem alguma história dos entrevistados do documentário que marcou muito vocês? Ou como uma coisa inusitada, ou por uma história diferente? Tem algo que vocês podem contar pra gente que não quebre também, né, a mágica de ir ver o documentário? Eu vou contar uma história assim, que não entrou no documentário, mas que me tocou muito. Foi de uma onça pintada que surgiu, acho que em 1976, alguma coisa assim. E a gente conversou com o seu Angelim, que é um marco ali da história local. E ele falou que essa onça apareceu, matou os animais, foi matando, né, a criação de algumas pessoas e começaram a perseguir ela para tentar matar. Falou que armaram uma armadilha, inclusive uma armadilha perigosíssima pra gente que anda na floresta, que eles colocam um cano, enche de chumbo ali, coisa, e bota numa linha, né? É um canhão. Então, se você passa na linha ali, aquilo te dá um tiro, te mata, arranca sua perna. Tem relatos de coisas que acontecem assim. Então, eles fizeram uma armadilha dessa pra onça. A onça viu a armadilha e desviou um pouco ali da armadilha e tal, só que fizeram uma outra coisa do lado. Aí esse tiro pegou um pouco nela, ela conseguiu fugir, só que ela entrou numa gruta. E aí a galera, os cachorros, né? O cachorro vai lá e fareja o bicho, foi lá e acuaram ela nesse lugar, mataram a onça. E, sei lá, uma história triste. E é por isso que não tem mais onça no sul do estado do Espírito Santo, né? Então assim é que vão desaparecendo esses animais. Hoje a reserva de Soretama é o último refúgio desse animal aqui no estado. Da onça pintada, tem a onça pintada, tem a anta, tem a arpia, né? Que precisa dessas áreas e só em áreas maiores que tem um pouco menos de interferência das pessoas, que elas conseguem sobreviver. E inclusive essa história conecta com a história que o Guarda Belo, né, contou pra gente. Tá até um personagem do documentário, e ele falou que ele se tornou guarda porque ele via
os animais em outros lugares, igual em Soretama, e não tinha mais onde que tinha na região dele. Quis se tornar guarda por causa disso, porque o que tinha na região dele tinha acabado. Quais são as principais espécies que a gente encontra nesses corredores? Você falou da arpia, as onças conseguem sobreviver nesses corredores, você comentou que elas meio que estão fora do sul do estado, mas o corredor vai mais pro norte, então elas são presentes ali. E o que dá pra gente encontrar, assim, passeando por ali, claro, com o mínimo de interferência nesses corredores? Para a natureza não existem muito fronteiras, né? As fronteiras delas, da natureza, são as fronteiras físicas, né? Que são as ter ou não floresta, ou a montanha, ou lagos, ou rios, ou oceanos, né? Há muitos anos atrás tinham as onças pintadas no sul do estado também, hoje em dia só tem no norte, só que de vez em quando aparece uma ou outra onça de novo, as pessoas não sabem muito bem de onde elas vêm, elas migram, né? Elas andam muito, né? Elas andam muito, os filhotes, por exemplo, eles crescem e eles vão ter que ir para outros lugares para não precisar disputar comida ali com os pais. Elas são muito territorialistas. Né? Meu sonho é ver uma onça pintada, né, aqui no Espírito Santo. Eu não vi, a gente só registrou em armadilha fotográfica. Ali no sul do estado ainda tem a onça parda e os outros gatos menores, né, a jaguatirica, o gato do mato pequeno, né, o gato maracajá, o gato morisco. E uma das missões que nós fizemos para o livro e para o documentário foi tentar registrar a onça parda. História muito interessante, porque a gente descobriu que a onça parda passava na trilha de visitantes do Parque Forno Grande, passava em Pedra Azul também, passava na Reserva Agrícola. Nós registramos a onça parda nesses 3 parques e não era o mesmo indivíduo, né? Não, nós queremos fotografar a onça parda aqui no Espírito Santo. Então, nós estávamos fazendo esse trabalho de armadilhas fotográficas. Na época da pandemia, quando foi começar a pandemia, nós estávamos em campo tentando registrar essa onça. E a gente nunca deixou câmera em trilha, porque infelizmente as pessoas roubam. A gente já perdeu muitos equipamentos, muitas câmeras roubadas, né, por ladrões, bandidos. Inclusive, né? É que a gente deixou no pico do Forno Grande, sumiu, desapareceu. A onça estava passando na trilha, só que a gente estava buscando lugares fora da trilha para tentar fazer a foto da onça, para colocar a armadilha fotográfica, né? A câmera trap. E aí começou a pandemia. Quando a gente estava em campo, começou aquela discussão se fechava ou não as estradas, lembra? Se fechava, que se ia fazer ou não o lockdown. E nós estávamos no meio do campo. E aí o gestor do parque, o Rodolfo, falou pra gente, a gente vai fechar o parque, e é por tempo indeterminado. E aí eu falei, Rodolfo, você deixa a gente colocar a câmera na trilha, já que não vai passar ninguém? Ele, não, beleza. Aí a gente instalou a câmera no meio da trilha de visitantes do parque e foi embora. Com a ajuda da comunidade também. O Johninho, que era o cara que conseguia rastrear, porque o pai dele já tinha sido caçador, então ensinou pra ele como que rastreava, mas o pai dele não é mais caçador. E aí ele mostrou pra gente, tem um rastro aqui, tem um rastro ali. Aí vai muito da cabeça do Léo também, de entender como que o bicho vai passar, em que posição, né? Onde? É uma coisa muito interessante, porque você pode instalar armadilha fotográfica em qualquer lugar para fazer a foto. Só que e focando só no bicho. Só que a gente não queria só a foto do bicho, a gente queria a foto do bicho no ambiente característico daquele lugar. Porque, por exemplo, você vai fazer a foto de uma onça num lugar e a foto da onça em outro parque. Vai ser uma foto da onça. A gente queria mostrar as paisagens também, os cenários. Então a gente escolheu um lugar na trilha que tinha umas pedrinhas, muito características que as pessoas tinham que ir passando quando os visitantes elas vão pisando nas pedrinhas porque passa um córregozinho, né, entre essas pedras. Aí eu escolhi esse cenário para fazer a imagem da onça e deixamos a câmera lá durante a pandemia inteira, né? E só fomos voltar lá quando foi possível, né? Quando estava liberado. Quando a gente chegou lá, tinham, 1.500 fotos dentro porque tinha umas saracuras que ficavam passando na frente da câmera, bicando a câmera, né? E aí tinha um monte de fotos de saracura. E aí eu fui ver, a gente deixou uma armadilha... Já ganhou um livro extra aí nessa brincadeira. É verdade. E aí a gente foi conferindo a armadilha fotográfica pequenininha, a gente viu em vídeo que a onça tinha passado. Só que a armadilha pequena tem uma resolução baixa, a gente gravou só o vídeo. E que é legal também, só que eu queria a foto pro livro, né? Só pra contextualizar, a gente coloca a nossa câmera, que a gente inventou em lá. Alta resolução. E coloca a outra câmera trap pra vigiar essa câmera também, entendeu? E pra ver se ela tá funcionando, porque se você chega lá, o bicho passou, tem isso no vídeo, e não foi feita a foto na câmera que a gente criou, que tem muitas falhas ainda, a gente sabe que não tá funcionando, tem que acertar, né? Não tinha passado, e quando eu fui ver na câmera principal, na alta resolução, tinha milhares de fotos da saracura, e tava sem bateria já.
não vai ter feito a foto da onça porque essa Saracura disparou todas as fotos e tal. Aí a gente foi passando naquela expectativa e aí no final tinha a foto da onça, ela passando de dia, olhando pra câmera, linda. Cerca de 500 metros da sede. Tem filmado essa cena, tá no documentário, inclusive. Com tudo isso que a gente falou, né? A gente falou sobre a grande diversidade que existe aqui no Espírito Santo, a gente falou das histórias e até essa história que você acabou de falar, Rafael, do cara que é filho de caçador, que aprendeu a caçar com o pai, que hoje não caça animais, né? Ele, na verdade, tá ali ajudando no processo de conservação. Qual que é a importância e a relevância desse documentário para esse corredor ecológico e para o nosso estado? Não é só um documentário, né? A gente também faz ações de educação ambiental através da cultura. Então, a gente pega tudo que a gente aprendeu, transforma em alguns conteúdos, vai lá nas escolas locais, por exemplo, faz as ações de educação ambiental e oficinas culturais. Então, assim, os mais novos, né, que são as pessoas que geralmente vão se importar no futuro com isso, eles já estão sendo sensibilizados agora. O documentário, além dele ser essa vitrine do local, da valorização do local onde as pessoas vivem, a gente também faz essas atividades de educação ambiental lá. Então, a gente fica sensibilizando essas pessoas, né? Então, por exemplo, o Johnin, que é esse rapaz que conseguiu rastrear lá a onça pra gente, ele fala, eu nunca tinha visto a onça. Então, assim, eu ajudar o trabalho de vocês e ver a imagem da onça me deixa muito feliz. E aí isso vai se multiplicando pelas pessoas, né? Sabendo que tá ali e tal. E até, assim, de uma forma de conter também alguns produtores rurais que ainda tem aquele pensamento antigo, né? Então, o cara vai lá e deixa um animal na beira de um rio do lado da reserva. Aí vem uma onça parda lá e ataca o animal dele. Na beira de rio é uma área de proteção ambiental. Então, assim, o animal dele não pode estar lá, entendeu? Então, são coisas que a gente vai conversando. E, assim, é o que o Léo falou, a gente não tá ali para proibir as coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente quer buscar alternativas, porque a gente sabe que proibir e embarrear as coisas não funciona. Então, a gente tem que calçar as alternativas. E uma das alternativas que funcionam lá atualmente é a observação de aves, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos, movimenta milhares de dólares. Aqui no Brasil ainda não é uma atividade que movimenta isso tudo, mas tem muito mais potencial. Então, hoje a gente já vê, por exemplo, proprietário rural lá do Caetés, que é o Sante, recebendo pesquisadores ou pessoas que vão lá tirar foto das aves e tudo mais, principalmente da saíra apunhalada, né? Tem até o projeto de conservação lá da saíra apunhalada também. Então, são novas formas de utilização daquele espaço. Então, antigamente tinha muita plantação de hortaliças, né? Produção de queijo, essas coisas assim. Naquela época que era escambo ainda, não tinha dinheiro circulando lá na área. E atualmente isso já mudou, então você já vê que os produtores, né, os filhos dos produtores, às vezes não estão mais fazendo aquelas atividades. Então aquelas áreas precisam ser ressignificadas, requalificadas, e acho que é isso daí que a gente tem que trabalhar. E aí, pra gente se encaminhando pro final, teve a primeira exibição do documentário agora no dia 29 de fevereiro, mas ainda tem outras exibições. Qual é o calendário daqui pra frente? Dia 29 rolou no Cine Jardins, uma sessão às 7 e outra às 9. Agora vai ter no Cinemark. Teremos também para difusão de impacto lá na região, no Parque do Forno Grande. A gente está fechando aí, mas provavelmente vai ser dia 14. No Forno Grande, dia 15, na Fazenda do Centro, que também é um lugar bem bacana lá em Castelo, conhecer, um ponto turístico ótimo lá, para fazer essa difusão de impacto, né, para os moradores ali. E também estamos negociando com o Cine Metrópolis. Final do mês aí a gente conseguir também fazer essa exibição. Tem o Sesc Glória também, que apoiou a gente na exibição de teste ali. Ele também tem um programa de Escola Vai ao Cinema, então eles vão receber ali as crianças para poder ver o documentário. Quem sabe também a gente consegue voltar lá para poder, enfim, ter mais oportunidades para quem quer conferir isso aí. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Uma usina de dessalinização para converter água do mar em potável poderá ser instalada no Espírito Santo. O projeto será conduzido em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento e a CESAM dentro da carteira Parceria Público-Privada. A
A expectativa é converter 1.100 litros de água salgada para doce por segundo, com volume compatível para abastecer uma cidade com mais de 550 mil habitantes. A usina de dessalinização é uma medida que evidencia a antecipação do governo capixaba aos desafios de uma preocupação com a geração futura e ainda a geração de emprego e oportunidade. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. E aí, quem quer saber mais do documentário, encontrar Últimos Refúgios, como é que faz? A gente tem... Primeiro eu queria agradecer, né? Enfim, vou agradecer aqui a Lei de Incentivo à Cultura, os nossos patrocinadores, que é o Grupo Águia Branca, a ArcelorMittal, que estão engajados nessas causas ambientais, estão ajudando a gente a promover esse assunto, esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Também agradecer o apoio, né, da Diaço, muito importante também para a gente. O IEMA, com os parques da Pedra Azul e o Parque do Forno Grande, deu todo o apoio logístico para a gente poder fazer esse trabalho. Pedra Azul Aventura também, que é uma propriedade lá da família Girardi, também nos recebeu muito bem, mostrou lá todos os locais que a gente podia visitar, né, e onde tinha esses animais. E também a realização do Últimos Refúgios e o Ministério da Cultura, nessa parceria aí da viabilização pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Quem quiser acessar as mídias do Instituto Últimos Refúgios, a gente está em todas as mídias praticamente, é só procurar Últimos Refúgios que vai localizar. E quem quiser saber mais informações sobre o documentário especificamente, nós temos um hot site, né? É só procurar, digitar www.ultimosrefugios.org.br, que vai ter lá na página principal, mas a gente divulga todas essas ações nas mídias sociais, né? Tem divulgado também na imprensa. Então, o objetivo nosso é tentar exibir para todo mundo que quer assistir, né? Então, a gente está buscando mais oportunidade de exibir o documentário. O projeto de audiovisual, ele te deixa um pouco de angústia, né? Porque ele passa por janelas de exibição, né? Então, primeiro, agora a gente está na fase de pré-lançamentos, né, disso aí. E depois ele entra na fase de percorrer festivais, depois ele entra numa fase de buscar licenciamentos, até, enfim, chegar nas TVs pagas e depois nas TVs públicas. Então a gente tem previsão da TVE, que é um grande parceiro aí, para poder exibir esse documentário, a TV UFES, e enfim, até chegar nas plataformas abertas aí do YouTube, e como os nossos outros documentários ficam lá disponíveis. Então vai fazer todo esse percurso aí e depois ficar disponível para todo mundo assistir. E, gente, uma exibição só já apoia o documentário e também a conservação do corredor ecológico também, né, gente? Então vamos lá. E quem quiser assistir os outros documentários do Últimos Refúgios, todos estão disponíveis no canal do YouTube do Últimos Refúgios. Só procurar Últimos Refúgios lá que vai achar. Nós temos os documentários do Parque Estadual Paulo César Vinha, o documentário do Parque Estadual de Itaúnas, o documentário da Reserva Biológica de Duas Bocas e o documentário Redescobrindo a Mata Atlântica. Tá tudo lá. Então é isso, vai estar aí no post lá a direção pro YouTube do Últimos Refúgios, também os contatos. Lembrando que o S-Ouve tem a edição e a apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo da Lídia Lourenço, também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Valeu, Rafael, Leonardo. Valeu, obrigado até demais. Obrigada. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.